Olá, pessoal, atendendo a pedidos, eu e o Rafael estamos aqui hoje para a gravação de um podcast sobre finanças de casais, para contar um pouquinho da nossa história, né, amor? Exatamente. Já temos 15 anos de casados, 16 anos juntos, e a gente selecionou algumas perguntas que são as dúvidas das mulheres, principalmente, de como gerir como conduzir a questão das finanças dentro do lar e dentro da família. E a gente vai contar como que a gente fez durante esses anos, o que deu errado, o que deu certo, né? Foram muitos altos e baixos, né? Muitos altos e baixos. Várias fases diferentes, em cada momento a gente agia de uma maneira diferente e também tinha um resultado diferente de acordo com a forma como a gente agia, né? Exatamente. E aí a gente tem a primeira pergunta, que é a seguinte: quando a gente se conheceu, qual é o tipo de vida que a gente imaginava junto? Vamos ver o que ele fala primeiro? Eu não tinha grandes expectativas, não. Eu imaginava uma vida simples, de classe média baixa, média mesmo, no máximo, né? Nem classe média alta eu nunca imaginei que seria possível, pela renda que ganhava na época, né? Então, para ser muito sincero, eu não tinha grandes ambições, né? O meio que eu vivia, ele limitava ali meu alcance, né? Onde que eu enxergava. Na verdade, pela criação que ele teve, né? Que era uma família que tinha uma mentalidade mais escassa, pela história da família, né? A gente não está aqui para julgar nem culpar ninguém. E no meu caso, não. Eu já vim de uma família de classe média que sempre gostou de usufruir, de viajar, ganhava relativamente bem, foi crescendo e comprava, gastava. Então, a minha criação foi diferente da dele. E isso moldou muito o nosso modelo mental, né? Você, como especialista, fala um pouco melhor sobre isso. Exatamente, assim, muito da minha infância, né? Então, a gente vê que os meus avós, por exemplo, né, que fui criado pela minha avó, e especificamente ela tinha uma restrição financeira a gastar muito grande, porque ela viveu isso na infância, né? Então, conta a história que meu bisavô bebia e gastava muito dinheiro em jogo, né, na época, e a minha bisavó tinha que ajudar a sustentar a família, né, naquele momento. E a partir disso, eles tinham que guardar o máximo de dinheiro possível, né? Então, eles viviam com o mínimo necessário. Então, a minha avó sempre viveu em função de juntar dinheiro, né? Ela guardava o máximo possível na caderneta de poupança, né? A gente vivia da maneira mais simples possível. Nunca faltou o básico, né? Absolutamente nunca, mas também sempre foi uma vida muito regrada, né? Vamos dizer assim. Então, tudo era o mais simples possível, desde o tênis, a roupa, nada de nenhum tipo de supérfluo, né? Viagens, comemorações, festas, nada disso fazia parte da nossa realidade ali na infância, Ao né? contrário de mim, né? Que eu já tive festa de 15 anos, que era o sonho da minha mãe. Todos os meus aniversários e dos meus irmãos eram comemorados, a gente viajava, nada de viagem internacional, né? Viagens onde o mineiro vai, Guarapari, Cabo Frio, né? Era o nosso destino. Mas sempre com esse olhar de usufruir. E quando a gente casou, então, respondendo a pergunta, né? Ele não tinha expectativas, mas eu tinha. Desde criança, eu já falava que eu seria rica, que eu já queria trabalhar na televisão, que eu queria ser artista. Então, isso ali moldava a minha mente, né? E eu fui casar com uma pessoa exatamente o oposto. Tímida, que não tinha grandes sonhos, que não tinha uma perspectiva. E aí explica um pouquinho essa questão do modelo mental, que foi o que você me ensinou, né? Que Sim. gera, que na verdade é o que está relacionado ao nosso modelo financeiro de pensar. Exatamente. Então, o modelo mental, né, relacionado a finanças, ele é criado na infância, né? E ele vai sendo desenvolvido ao longo da vida, mas tem uma essência que já está conduzida ali no começo. E esse modelo mental, ele faz com que cada pessoa tenha uma visão sobre o dinheiro. Então, por exemplo, para mim, o dinheiro deve ser acumulado para poder gerar liberdade, né? Então, ou seja, ter uma parte desse dinheiro investido, guardado, para que ele possa render mais no futuro e aí sim possa ter uma liberdade, né? Já você tem um modelo diferente, né? Você liga dinheiro a prazer, né? Ou seja, você quer consumir o dinheiro imediatamente, você quer usar ele, né, da maneira que você acha conveniente naquele momento, e eu não, né? Então isso acaba gerando um certo conflito e a gente vê isso acontecendo em diversos
casais próximos, né? Amigos, a gente tem muitos, e acaba tendo um choque em relação a esses modelos. Então, parte deles geram conflitos sérios, né? Que foi o nosso caso que a gente vai contar depois, que a gente teve diversas brigas ao longo dos nossos anos, principalmente relacionado à questão financeira mesmo, pela maneira como a gente enxergava, e outros casais sofrem calados, né? A gente vê que tem esse sofrimento, que às vezes sempre tem um engolindo a seco ali, né? Incomodado com essa relação que o cônjuge tem a respeito do dinheiro, mas a pessoa não se posiciona, né? Ela não consegue ali, às vezes por outros motivos, né? Que pode estar... Na verdade, falta um acordo, né? O que foi o que a gente fez ao longo, né, da nossa jornada, que a gente vai contar um pouquinho como foi esse acordo, né? O último acordo que transformou a nossa relação e eu falo que abriu as portas da prosperidade da nossa família. Não, com certeza. Né? Esse acordo foi o responsável pela grande virada, né? E não é à toa, gente, que as estatísticas comprovam que o maior motivo de divórcio hoje é a questão financeira entre casais. Não é traição, não é nenhum outro motivo. Imagina só porque o que eu entendi, né, gente? Eu casei com uma pessoa que sempre foi da área financeira. Inclusive, a gente se conheceu, trabalhávamos juntos em um hotel 5 estrelas há 20 e tantos anos atrás. Eu era do marketing, ele era do financeiro, a gente se conheceu lá. Então, eu casei com uma pessoa do financeiro, digamos assim, né? Ele sempre gostou disso. Então, delegar essa parte na relação para ele foi uma coisa que era importante, porque eu não sabia. E a gente não foi também ensinados, né? Na nossa infância, ninguém ensinou pra gente como lidar com finanças quando a gente casa. Né? Infelizmente, isso não acontece. Então, a gente acaba... por isso que acaba tendo esse choque de modelos mentais, né? Ele buscando liberdade financeira, poupar, né? Que hoje é um método que a gente aplica na nossa família, e eu buscando usufruir, né? Gastar. E aí tem várias histórias que a gente pode contar aqui para compartilhar isso. E aí a próxima pergunta é: se no início da relação a gente pensava como pessoas independentes ou como uma família? Conta aí essa história. Essa parte é interessante, porque... Primeiro conta quando a gente ganhava, né? Quando a gente começou a namorar. Aí a gente resolveu, antes de casar, juntar. Né? Eu que tinha problemas com meu pai, queria sair de casa, e ele já queria ficar livre também lá da família, né? E não era livre no sentido de ser independente mesmo, construir a própria vida. Cada um ganhava R$ 2.500. Exatamente. Nossa renda total era R$ 5.000 em 2008. Era esse valor. E a gente ganhava exatamente igual naquela época, né? E aí, conta um pouquinho dessa... Era um desafio, porque naquele momento eu não tinha a menor condição de arcar com todas as despesas da família, né? Eu não poderia ser o provedor ali, principalmente do estilo de vida que a gente gostaria de ter, né? Então, eu lembro direitinho que a gente alugou o primeiro apartamento, foi R$ 1.200, mais o condomínio, mais outras despesas, né? E até no começo a gente teve a ajuda de alguns familiares, né? Minha mãe pagava R$ 500 o nosso aluguel. No primeiro ano. A sua avó ano. Pagava seu plano de saúde. Pagava meu plano de saúde ainda no primeiro ano. Então, durante o primeiro ano que a gente estava junto, a gente ainda teve ajudas de parentes, né? Isso, gente, a gente entendeu depois, né? Quando a gente começou a entrar nessa jornada de transformação, o tanto que isso atrasou o nosso crescimento. Depender do outro. Porque toda vez que você tem uma âncora na sua vida, isso te impede de prosperar. Né? Então, isso segurou muito o nosso desenvolvimento. A gente ficava ali com aquelas ajudinhas, né? E ancorado naquilo, aí isso cria uma acomodação inconsciente na pessoa. Exatamente. E a pessoa se trava para buscar. Exatamente. Eu sempre comento com algumas pessoas próximas que até hoje ainda tem esse tipo de auxílio de parentes, principalmente às vezes os pais, né, ainda dão algum suporte para a pessoa mesmo depois dela casada, né, efetivamente e tudo, e eu vejo que isso não é um bom caminho, né, ou seja, eu vejo que quando a gente busca essa independência, que a gente se liberta, né, vê que a gente realmente não vai ter ninguém para nos socorrer a cada mês ali, para ajudar a complementar as contas, a gente começa a realmente buscar mais formas
nosso caso, principalmente de aumentar a nossa renda, né? A gente foi buscando outros caminhos para que a gente pudesse ter uma renda maior e aí sim a gente poder dar conta dos nossos compromissos todos e viver de acordo com o que a gente ganhava. Não adiantava viver um padrão acima do que a gente ganhava baseado em suporte financeiro de pessoas que não eram nós mesmos, né? Da nossa família, que digo eu e você, né? Exatamente. Quando a gente resolveu juntar, a gente achou esse apartamento que era zerado. Ele tinha pisos de mármore. Era bonitinho. Era muito bonito. E ele, durante um tempo de namoro, né? Antes da gente resolver morar junto, antes de casar, a gente já começou a fazer o que ele chamava de caixinha. Era a nossa caixinha do casal. Então, foi a primeira vez que eu comecei a juntar dinheiro. Obrigada, né? Era R$300 cada um naquela época. Não lembro. Então, a gente tinha a nossa caixinha. E essa caixinha que ele controlava foi a caixinha que pagou todos os móveis desse apartamento novo. Que eram lindos, zerados. Fomos na Líder. Aí a vendedora fez um projeto. A Líder oferecia isso, a gente deu a medida da sala, era tudo lindo, bonitinho, né? Porque eu já tinha essa vontade de ter coisas bonitas, esteticamente, eu já tinha esse olhar de coisa boa, né? Não era nada luxuoso, né? Amor, era muito bom. Não, mas era muito bom. Pra aquela época. Nossa, era muito bom. Era o sonho. E aí, a gente construiu a nossa primeira casa, né? Então, a gente começou com essa caixinha. Só que os desacordos começaram, né? Quando a gente tinha que fazer o bendito do acerto. É verdade. Esse acerto era doído. Porque naquele momento as nossas despesas elas eram totalmente divididas, né? Então, sempre no final do mês a gente fazia um acerto, né? Eu colocava todo o dinheiro que eu recebia, aqueles R$2.500 na casa, e ela com muito mais despesas, muito mais gastos, né? A gente ficava fazendo acertos para poder chegar no final das contas e ainda sobrar alguma coisa para poder manter a caixinha, né? Porque a gente não queria abrir mão, porque a gente sabia que aquela caixinha, aquela reserva dos R$300 cada um colocava, é o que proporcionava outras questões. E era um ponto de desacordo, porque a Marina não queria de forma nenhuma juntar aquele dinheiro da caixinha, não via sentido, né? Para ela, queria gastar todo o dinheiro no final do mês. Me incomodava muito ter que participar disso, né? Então, assim, eu confesso que naquela época eu não tinha em mente que você seria o provedor, porque, ao contrário, eu fui criada ouvindo que eu tinha que ser uma mulher independente, né? Minha mãe falava, não dependa de homem, seja independente, estude. Então, eu tava seguindo aquele caminho de ter o meu dinheiro. Então, me incomodava porque essa independência, eu trabalhava, mas eu não podia gastar tudo para mim, né? Eu usufruir para ter a minha independência, né? Não era nem nesse olhar de você ser o provedor. E você também não queria, não tinha o olhar de ser provedor, né? Não tinha e não achava que era possível, né? Achava que financeiramente para poder evoluir era um caminho longo, então eu tinha acabado de formar, aí comecei a fazer uma pós-graduação, aí estava terminando a pós, né? Estava investindo na pós, pagando mensalidade, para depois procurar um emprego um pouquinho melhor, para aí sim tentar melhorar um pouquinho a renda e tal. Então assim, eu imaginava que a minha carreira ia ser super lenta, que não tinha como maneiras de acelerar isso, ia ser um processo de talvez aí daí der um sonho na época, ganhar algo em torno de R$10.000, né? Passar num concurso que pudesse talvez ganhar 15, era assim, era o máximo. Você queria concurso, você lembra? Concurso, durante alguns anos cheguei a estudar para concurso público e tudo, pensando nisso. Minha grande meta naquela época era o concurso do Banco Central e, se eu não me engano, o salário na época inicial era na faixa de 13 mil, era assim, era o máximo do máximo que eu imaginaria um dia chegar na vida, né? Só que, gente, eu lembro que foi até nesse apartamento mesmo que a gente morava, um dia eu falei com ele, assim, bem francamente, coloquei na parede, eu falei, eu quero ser rica. E ele me respondeu, eu não quero ser rico, para mim isso aqui tá muito bom. Ele morava perto dos avós, ajudava os avós que criaram ele, né? O avô dele já estava debilitado, ele dava banho. Então, quando a gente casou, ele escolheu morar no mesmo bairro para isso, tudo bem, eu aceitei. Então, ele olhou para mim, não, minha vida tá ok, eu não preciso de mais. É verdade. E é interessante que a gente teve um choque também, foi quando você mudou de emprego. De emprego, né? Exatamente. Então... Mas eu tava buscando mais. Sim. Então, eu busquei uma headhunter para me recolocar, porque naquele hotel que a gente trabalhava, eu já tava lá há 6 anos, e aí eu fui conseguir um emprego melhor.
É interessante que nessa época ela dobrou a renda dela de um mês para o outro. Então, ela saiu ali de mais ou menos 2.500 por mês para poder ganhar, na época, quase 6, né? O salário inicial na outra empresa. E eu continuei ganhando 2.500, né? E aí foi onde que eu tive um choque. Eu falei, puxa vida, eu preciso me mexer, não tem condição. Ela tá ganhando o dobro e eu vou precisar ajudar mais e tudo. E ali a gente teve uma desconexão muito forte, porque... Foi ali que começou a desandar. Exatamente. Aí eu consegui, né? Terminei a pós, consegui dar aula à noite, até comecei a dar aula em mercado de capitais, na matéria, né, que eu trabalho até hoje, ensinando as pessoas a investir, né? Então eu tentava pegar ali durante as aulas da faculdade uma parte teórica e trazer questões práticas de mercado financeiro, que eu já trabalhava nessa área na época de investimento em ações, mercado financeiro, derivativos, etc. E a Marina ganhando o dobro ali foi o choque, né? E a gente tem que ajustar isso ali dentro. Então, quando eu fui dar aula à noite, aí eu consegui mais ou menos equiparar, né? Com o salário complementar da faculdade, eu fiquei um pouco abaixo, mas bem próximo ali. Só que aí trabalhava à noite, a gente acabou distanciando um pouco por isso, porque eu trabalhava de manhã cedo até chegava em casa, eu dava aula pelo menos 11 horas da noite, pelo menos 3 ou 4 vezes na semana, né? Durante alguns períodos, né? Então, era bem puxado. Então, assim, você se moveu para, né, não ficar naquela situação, porque criou uma desconexão e um mal-estar entre o relacionamento. Porque eu já me posicionava como uma energia masculina mais alta, né? Porque eu sou fazedora, eu que resolvia tudo. Isso porque eu tive essa criação. Minha mãe, ela é assim no relacionamento dela com meu pai, que ela que resolve tudo, ela que faz tudo, é o jeito dela. Eu vi isso e aprendi. Então, eu repliquei isso no nosso relacionamento. Então, já criava uma desconexão. Então, o meu papel de mulher dentro do relacionamento, ele já estava errado. E eu ainda ganhei mais, né? Cheguei financeiramente mais. Isso me cresceu uma pompa, assim, enorme, né? Que hoje eu consigo ver. E criou uma desconexão no relacionamento. Porque naquele momento você pegava esse excesso todo e gastava tudo. E é o interessante que nem a caixinha mais você queria continuar fazendo, né? Naquele momento, os R$300 que a gente guardava, cada um ajudava. Porque você resolveu comprar, né? Eu lembro direitinho que você comprava um monte de coisas e falava assim, o que é mais R$50 no cartão, né? Eu lembro direitinho quando você comprou uma bolsa na época de R$300, que era super caro. Não, são 6 de 50, né? Como se aquilo não fizesse diferença nenhuma, mas pra gente fazia diferença naquela época, né? Como é que ele guarda as coisas, eu gente? Guardo até hoje. Essa bolsa, eu lembro disso. Ficou ali, ó. Essa desconexão nos afastou muito como casal, mas você parece que acordou, que viu que precisava se mover, né? Porque era como se eu fosse um trator, né? Então você tinha que dar um jeito, e aí foi quando você resolveu empreender. Da verdade, assim, eu como homem, eu acho, né, em relação à minha criação, que por mais que o meu avô não tinha essa postura da casa, né, da liderança da casa, mas ele provia, né? Minha avó nessa fase, né, que eu acompanhei da minha infância para frente, ela não trabalhava, né? Ela ficava em casa do lar cuidando de mim, cuidando da casa e tudo, e o meu avô era o provedor financeiro da casa. Então, esse modelo eu cheguei a vivenciar ele. Então, no fundo, eu tinha esse incômodo por eu não conseguir prover a nossa família, né? Muitas vezes por ganhar até um pouco menos em algumas fases ali naquele início, né? Então, isso mexia comigo. Lá no fundo, eu ficava incomodado e tal, e sempre pensava uma maneira de talvez virar, né? Inicialmente, minha esperança era a questão do concurso público, né? Que ali seria uma grande virada para mim ali, ganharia muito mais do que na época, né? Se eu ganhava tipo 6 mil ali, passasse no concurso de 13, era mais que o dobro, né? Então aquilo ali era um grande objetivo para mim naquele momento. Mas aí depois, um dia a gente estava assistindo aquele programa que você gostava, né? Por acaso ali à noite. Gente, eu era a pessoa que assistia a novela Big Brother e o programa que chamava Mulheres Ricas, com a Val Marchiori, você lembra? Exatamente. Foi a partir dela, né? Que eu comecei a questionar para Marina. Perguntou de onde que essas mulheres são ricas? Exatamente, porque sabe, poxa, elas eram ricas, mas como é que era, da onde que veio o dinheiro dela, da onde que vinha, né? Queria entender cada uma. E uma delas, né, a história é que a família tinha uma transportadora e tal, e eu sempre gostei muito de transporte, caminhão, meu sonho era ser motorista de ônibus, né?
Então, para mim era minha paixão aquilo ali. E eu achei interessante, falei, poxa vida, como é que será que é para poder montar uma transportadora de cargas, né, naquela época? E aí comecei a fazer uma análise de viabilidade econômica do negócio, baixei alguns, na época tinha uma espécie de, hoje seria um aplicativo, né, um programa que tinha no Sebrae, que ensinava a fazer um plano de negócio, coloquei algumas simulações, como seria para poder comprar um caminhão e tal. Mal sabia eu que a fortuna mesmo dela vinha do marido, né, que ela tinha casado antes e tal, que era o dono de uma das maiores empresas de frango do Brasil, né, e tudo. Mas, de qualquer jeito, eu já estava no ramo do transporte, né, eu resolvi ali começar a empreender, né, a gente comprou o primeiro caminhão ali com muita dificuldade, né, pegamos um pouco de dinheiro emprestado até com familiares para poder iniciar a entrada do primeiro caminhão, conseguir um financiamento na época subsidiado pelo governo, né, estava tendo muita linha do BNDES, né, e estava disponível isso ali no ano de 2012, quando começou a empresa, né, e ali a gente começou a tentar mudar o jogo, né, assim, empreendendo, pensando em crescer, né, e pensando sim, ter um resultado maior, mas toda empresa, quando você começa, ela demora, né, a poder crescer, poder evoluir, ter um resultado financeiro que compense, né. Aí tem uma pergunta aqui, em que momento que a gente percebeu que a vida adulta começou como casal? Eu acho que quando a gente começou a empreender, a vida adulta no sentido de reais responsabilidades, né? Sim, verdade. Porque até então a gente tinha ali cada um seu salário, né? A gente tinha uma despesa já controlada, não tinha grandes luxos de viagens, né? A gente não tinha dívidas, né? A gente Não morava tinha de nenhuma aluguel. dívida, a gente conseguia comprar os carros quitados, Os carros eram bons pra quitados. época. Eu tinha trocado, lembro que com essa poupança que eu tinha, eu troquei meu carro, comprei o i30 na época, zero à vista, né? Vendi o antigo, paguei, eu tinha a reserva financeira para poder comprar o carro. Então, até então, esse modelo de financeiro, né, o seu método a gente aplicava no início do relacionamento. Mas essa vida adulta, eu acho que a resposta é essa coisa da responsabilidade. Que aí, quando vieram mesmo os pepinos, foi quando a gente começou a empreender. Aí, gente, tem história, mas tem história, tem provação, assim, até hoje. Exatamente. A parte do empreendimento é que realmente foi o grande choque, né? Então, assim, logo no momento que a gente comprou o primeiro caminhão, a gente já começou a ter problema na primeira semana, né? O caminhão já veio com defeito de fábrica. Caminhão zero veio com defeito. A caixa começou a vazar óleo na primeira semana, nem tinha engatado na carreta ainda. O motorista que fez a primeira viagem pra gente com os pneus, roubou todos os pneus. A carreta tombou logo no começo também e o seguro não cobriu. Tinha uma cláusula lá que falava que a modalidade de basculamento não estava inclusa, só que a finalidade do caminhão era aquela. Então a gente entrou na justiça, depois a gente ganhou. Mas foram 3 episódios muito recentes que, assim, desestruturaram a gente completamente, né? Exatamente. Assim, no começo foram muitas coisas erradas que deram, né? Assim, muitos problemas de diversas... E naquele momento, gente, eu pedi demissão do trabalho que eu tinha, daquele salário, né? Porque a empresa dele, inicialmente, começou ele viu que tinha, né, futuro. Aí, então, eu pedi demissão e fui trabalhar com ele, né? Só que deu esse problema todo no começo e eu tava ali com ele. E aí, eu não me esqueço que, como eu tava sem trabalhar, eu já tinha feito curso de consultoria de imagem, mas ainda, né, tava recém-formada na consultoria de imagem. Comecei a ter um cliente ou outro, mas cobrando muito pouco, né? E aí, ele me colocou no financeiro da transportadora, que eu tenho zero habilidade para isso, porque ele tinha muitas outras coisas para resolver. Então, eu fazia pagamento, eu fazia cobrança. Só que, assim, era uma tragédia, porque eu não era essa pessoa, né? E a empresa quebrou. Né? Exatamente. Eu ficava muito na tarefa operacional, né? Então, assim, eu dirigia caminhão, eu levava os caminhões para manutenção, eu comprava peça, eu relacionava com os motoristas, né? Os agregados, os motoristas próprios, né? Toda essa parte, né? Eu que ficava. E comercial também com os clientes e tudo, e você ficava com o financeiro, né? Então, foi um grande desafio tudo que a gente errado, enfrentou, né? Tudo errado, a estrutura errada. Então, eu vejo hoje a gente já entendeu que o dono no operacional falir empresa, não tem como. A gente foi começar a aprender sobre gestão ali, na verdade. Por mais que eu tivesse uma formação em administração
de empresas, né, na realidade, mas é muito diferente. Na teoria, na faculdade, a gente aprende uma coisa, mas na hora que começa mesmo, você falou, o jogo de gente grande, né, aí a história muda. E ali a gente teve esse monte de dificuldade ali no início e, infelizmente, a empresa não sobreviveu, né, naquele momento. A gente quebrou ali no ano de, vamos dizer, 2015, né? Porque até 2014 o mercado nosso estava muito aquecido, porque tinha muitas obras por conta da Copa do Mundo, né? Então, tinha muita demanda, a gente mexia com material de construção, material básico, areia, brita, esse tipo de material. E aí, quando virou o ano para 2015, que as obras tinham acabado, né? Não tinha mais demanda, né? E o Brasil veio aquela recessão grande no ano de 2015, 2016, e o movimento que a gente vendia cerca de quase 50 caminhões de areia por dia. Começou a vender 2. Aí foi caindo, né? A cada semana que passava foi caindo mais, até que chegamos ali em maio, mais ou menos, estava vendendo areia dia sim, dia não. Nem num dia não vendia mais. Aí a gente viu que realmente não tinha como sobreviver a empresa, né? A gente foi desmontando, a gente teve que demitir as pessoas, né? Na verdade, a gente demorou muito a tomar a decisão, né? De salvar essa empresa, né? E eu me lembro que a gente ficou com a gente tinha um pátio, né? Que até então vendia material de construção, tinha máquinas que carregavam as areias. E o Rafael não queria desfazer daquele pátio, um apego com o funcionário, até que um dia entrou um ladrão lá e roubou tudo. Nossa, falei, benção, né? Agora nós vamos ter que sair daqui. Foi a melhor coisa que aconteceu, porque aí a gente foi obrigado a entregar aquele aluguel caro, você lembra? É verdade. Coisa que Deus faz, assim, que é pra sacudir. É verdade. Realmente, a gente estava já há alguns meses nessa decisão de sair de lá. Estava muito apegado. Você não queria desligar as pessoas, você não queria desfazer do espaço. E alugar outro lugar menor, mais em conta, né? E naquele momento eu não queria, porque não tinha necessidade daquele pátio daquele tamanho mais, aquela estrutura de caminhões e tudo. E aí, ao longo daqueles meses ali que a gente estava pensando se saía, se não saía, como ia fazer na prática, né? Para poder mudar essa estrutura, para poder sobreviver naquele momento, né? A empresa cheia de dívida. Aí, no final de semana, entraram, né, na casa lá, tem até algumas fotos aqui, depois a gente podia passar para o pessoal ver, ia ser legal, que realmente arrombaram e levaram tudo, levaram todos os computadores, tudo que tinha dentro do escritório, né, que era útil, né? Gente, 2015 era o ano que eu tive meu filho, né, então, nosso primeiro filho. E aí a gente ficou quebrados, né, eu não tinha renda mais, a empresa quebrou com muitas dívidas, porque no ano anterior a gente comprou caminhão, a gente fez linhas de financiamento, porque teoricamente a empresa estava crescendo, né? Teoricamente, a empresa estava crescendo. Sim. A empresa estava prosperando, mas, de repente, tudo desandou e a gente não tinha estrutura para bancar aquilo. E aí, foi um problema sério no nosso casamento. Inclusive, a gente chegou até a ter uma briga séria, né? Vários. Várias, mas antes da gravidez mesmo, a gente teve uma briga até de separar mesmo, de sair fora de casa, depois nós voltamos, porque a gente estava muito desalinhado em relação a várias coisas, né, como casal. Então, faltava um posicionamento meu ali dentro daquele lar, daquela casa, para poder apoiar ele dentro desse processo. Então, eu falo assim, qual foi o maior erro meu nessa história toda? Foi que eu não me posicionei como mulher. Porque, no passado, eu fiz um juramento que eu não seria submissa a homem. Isso é uma coisa muito forte que marcou minha vida, né? A gente faz juramentos na infância, inconscientes ou conscientes, que moldam completamente a nossa vida. Então, esse juramento, ele veio pelo fato de uma pessoa do meu meio familiar, que família é a gente, né? Do nosso meio familiar, que tinha muitos problemas com o marido, né? Uma parente próxima. Eu via a forma que ela servia o marido e a forma que ele tratava ela. Rumores de traições, ele era grosseiro com ela. Eu via ali o sofrimento das filhas, né? Que eram pessoas próximas a mim, da mesma idade. E eu passava o final de semana naquela casa, né? Com aquelas pessoas. E eu jurei que eu não seria submissa a homem por causa daquelas cenas que eu vivi na minha infância. E também por outras falas de família, não dependa de homem, vai trabalhar e ter o seu. E isso vai moldando o quê, gente? As nossas crenças. E eu cresci crendo que eu devia trabalhar, ganhar o meu dinheiro, né? E ser independente. E nunca imaginei colocar o meu marido nessa parceria. Então, essa frase, esse juramento moldou muito a forma como eu
lidava no nosso casamento, na nossa família. Então, faltava um posicionamento meu em relação aos papéis da mulher. Então, eu sempre fui muito fazedora. Ser muito fazedora, né? Essa mulher dopaminérgica, que quer fazer, que quer resolver, eu entendi com o tempo que eu estava minando a força dele. Então, a mulher, ela tem um poder sobrenatural né, a favor de tudo. A mulher, ela que domina. Tudo. Ela fala que a mulher domina o mundo. E ela domina uma relação também, se ela quiser. Então, toda vez que eu me posicionava além dos meus papéis, eu tirava a força do Rafael nos papéis dele. E para o homem é muito cômodo, né? Então, assim, dá um exemplo aí de... Não, ela domina se ela souber, né? Bem como ela tá fazendo. Porque senão o que acontece? Acaba batendo de frente, né? Então a gente chegou a essa fase, né? Que a gente tinha muito choque, né? Por causa disso, porque ela queria ocupar o espaço dela e o meu também. E eu ficava sempre colocando limite. Então, como eu conheço, né? Assim, acho que cada marido conhece a esposa melhor do que ninguém, pelos anos de convivência, pelo dia a dia, né? E tal, pelo perfil, exatamente. Então, como eu via esse espaço, eu colocava sempre esse limite. E ali gerava choque sempre, né? Então, era um problema sério que a gente tinha naquela fase, né? E eu sentia que eu tava muito sozinho, né? Tipo assim, que eu tinha aquele problemão para poder resolver, que eram aquelas dívidas ali daquela época, a empresa numa situação complicada e tudo, e que eu tinha que me virar sozinho, né? Que ela, realmente nesse momento ela não estava trabalhando, porque a gente estava com um filho recém-nascido, né? E ela afastou da empresa e a gente mudou essa estrutura, a gente alugou um escritório bem pequenininho, uma salinha pequena para recomeçar, né? Mudar toda a forma de trabalhar. E levamos ali alguns anos ali, né, nos reestabelecendo, né, reerguendo ali passo a passo ali e tal, não foi fácil aquele período, e tinha esse sentimento, né, de ter que fazer aquilo ali sozinho e tudo, né. Por falta do posicionamento. Então, um exemplo prático que eu pedi para ele dar, mas ele não, acho que ele não lembrou, assim. Quando tinha qualquer problema na casa de manutenção, eu que resolvia. Então, eu chamava a pessoa, eu acompanhava a pessoa, né? Eu que providenciava ali o pagamento. Então, isso hoje é muito bem alinhado, né? Os papéis na nossa casa. Então, ele é responsável por todo o serviço que vai lidar com homem, com pedreiro, com jardineiro, com piscineiro. Eu nem sei, ele já lida com isso hoje. E antigamente não. Então, por exemplo, supermercado, compras da casa, às vezes eu falava para ele resolver isso. Então, hoje é uma coisa só minha, né? Mas esse posicionamento dos papéis até sutis, simbólicos, assim, da mulher, né? Uma coisa que é muito interessante que eu me lembro, quando eu entendi isso, que a minha energia feminina, né, ela estava em falta ali dentro da relação, eu comecei a perceber que eu não colocava a mesa para você comer, porque a gente jantava em horários diferentes, e aí na hora do seu jantar você tinha que se virar, então não tinha uma mesa posta, e você que tinha que ver o que você comeu. Eu lembro que você comia muito miojo, que eu não sei cozinhar. Eu lembro que ele ama miojo, eu lembro que ele comia muito miojo, né? Era o que ele conseguia se virar ali. E eu pra mim não tinha, era falta de sei lá, de noção mesmo, de entender. E aí eu fiz um curso uma vez que me abriu a mente sobre isso, e eu falei, gente, eu lembro que a primeira vez que eu tive que pôr a mesa posta pra ele jantar, doeu na minha alma, mas doía, porque eu tava indo contra o meu juramento de criança. Eu tava indo contra aquele juramento de não ser submissa a homem. Então, aquilo ali, pra mim, era sinônimo de submissão. Então, doeu mesmo, fisicamente. Fui lá e coloquei. Aí, 2 vezes, 3, aí acabou que foi ficando uma coisa natural, né? Eu treinar até se tornar. Então, situações, por exemplo, de compras. Aí eu tirava a sacola, eu que carregava a mala. Aí eu comecei a me treinar. Amor, pode tirar as sacolas, por favor? Então, hoje, eu não precisa nem falar. É natural. Cada um no seu papel. Quem que vai pagar, quem que vai dar a gorjeta, quem que, né, a conta do restaurante. Eu chamava o garçom, eu fazia o pedido. Hoje, eu me controlo, tá, gente? Porque eu quero chamar. Porque ele olha e eu sou rápida, né? Então, assim, nosso esquema é diferente.
Então, aí eu olho, respiro, aí eu, amor, pede uma água, por favor. Gente, é aprender, né? Aprender a se colocar no papel. São exemplos que parecem bobos, Mas mas fizeram toda a fizeram diferença, toda né? a diferença. São A coisas, questão de detalhes. manutenção de carro mesmo, né? Você já chegou a levar carro em mecânico no passado, Várias né? vezes. Isso, eu não admito mais isso, né? Poxa, eu trabalho com isso, eu trabalho com transporte, né? Entendo de mecânica, não tem o menor sentido você olhar esse tipo de coisa, né? Semana passada eu tava chegando com as crianças, né? A gente foi no cinema e tava chovendo muito à noite e eu passei a 30 por hora, mas tinha uma poça com um mega buraco embaixo, eu não vi e rasguei o meu pneu. E cheguei em casa, tava pertinho quando cheguei, e ele morrendo de medo de ter estragado a roda, né? Porque depois que fura não pode andar, mas eu fui, arrisquei, porque tava chovendo muito e tava perto. Beleza. Aí eu falei com ele, eu falei, nossa senhora, como é que, né, rasgar um pneu de um carro desse? E aí ele falou, esse carro é assim, você tem que comprar o pneu rasgado e o do lado, porque senão ele fica desregulado. Ou seja, é prejuízo dobrado. Enfim, eu passei a situação e ele falou, eu vou resolver, né? Não fez cara de felicidade, não me deu beijinhos, eu queria, né, amor? Fica tranquila, vou resolver. Ele não fez isso, tá, gente? Eu queria um consolo, ele não fez. Mas ele foi lá, no mesmo momento, comprou os pneus que tinha que comprar, né? Depois viu que o pneu tava novo e nem precisou comprar os dois, comprou um. Ele lembrou que tinha acabado de trocar e resolveu. E aí, o pneu vai demorar 10 dias, né? Porque a gente não trocou na concessionária, porque era 3 vezes mais. A gente preferiu comprar. 2 vezes mais, né? 2 vezes mais. Preferimos comprar pela internet e eu fiquei com o carro dele. E ele está andando de Uber. Mas aí a gente arrumou um esquema, ele tá acordando mais cedo, indo treinar comigo no meu horário. E aí a gente fez um jeito, mas assim, ele se colocou ali no papel do homem que resolve, que cuida. Você vai ficar com o meu carro, eu que vou andar de Uber, ele que comprou o pneu, e ele vai levar, chamar o reboque, vai levar e vai resolver tudo, entendeu? Sim. Enfim, eu vou receber meu carro pronto. Antigamente, a frase que ele falaria é: você é uma folgada. Porque, gente, eu era mesmo, no sentido de eu não fazia a minha parte. Ainda queria que ele fizesse a dele, entende? Como que esse desacordo, é isso que estraga a relação? Isso me incomodava muito naquele período, né? Justamente ter essa sensação de que eu trabalhava e ela gastava e nunca era o suficiente, né? Quanto mais eu trabalhava, mais dinheiro eu ganhava, mais ela gastava também. Então eu falei, poxa vida, essa relação não tá boa, né? Só vem a nós, né? Então isso ali gerava um grande desgaste, né? E a palavra que eu usava em alguns momentos de estresse era essa mesmo, folgada, né? Era a sensação que eu tinha por isso, porque, poxa, não é suficiente tudo que eu fazia, né? Todo o esforço que eu tinha naquele período ali, né? Então, realmente era uma coisa muito desajustada em algumas fases, né? E aí, gente, o ponto de virada, que tem essa pergunta aqui também, foi quando, olha que loucura, eu me posicionei no meu papel de mulher. Foi nesse momento que parece que eu abri o espaço para ele fazer o papel dele, e aí ele transformou, ele virou a chave, ele reergueu a empresa, né, totalmente, e a nossa vida foi transformada. Ele começou a entender o que está faltando para eu resolver isso. Mudar minha mentalidade. Qual curso que vai mudar minha mentalidade? Quais livros? Então, teve uma fase que ele ficou só nisso, né? Se desenvolvendo para poder melhorar, aprender aquilo que ele não sabia, mas isso só aconteceu quando eu me posicionei no meu papel. Quando eu comecei a dar espaço para ele fazer o que ele tinha que fazer. Na verdade, ali no ano de 2017, né, a gente estava buscando reerguer e tudo, né? Foi onde que eu comecei a ouvir alguns vídeos motivacionais, né? Então, eu colocava o fone de ouvido no celular e ouvia alguns conteúdos e tal. E ele começou a me despertar essa vontade de buscar conhecimento para poder aprender e tudo, e melhorar. E fui fazer aquele curso lá em 2018, né? E logo depois a gente teve o fundo do poço, né? Que você estava grávida do Caio, que era o nosso segundo filho, quase para nascer. E a gente chegou em casa um dia à noite, era volta de umas 8 horas da noite mais ou menos, e a luz estava cortada. Com um filho pequeno de quase 3 anos. Com o João Pedro grávida. Pequeno, né? E ali foi uma sensação muito ruim, né? Chegar em casa e... Porque o que estava acontecendo naquele período? A gente estava muito apertado financeiramente, a gente estava pagando algumas contas em atraso, isso no ano de 2017, no começo de 2018. E
E essas contas em atraso, qual que era o método que eu usei, né? Principalmente na conta de luz. Eu tava falando assim, ó, vou deixar uma em atraso, né? Duas, não vou deixar inteirar a terceira. Porque na minha cabeça, eu achava que se não inteirasse 3 contas em atraso, eles não iriam cortar. Mas chegou um dia que só com 2 contas em atraso, eles cortaram esse mês. Porque já devia ter uns 6 meses que eu tava pagando em atraso, aluguel em atraso, né? Todas as contas ali estavam, de certa forma, assim, não estavam acumuladas, né? Mantendo esse nível ali de 1, 2 meses só de atraso, mas eram sempre atrasados, né? Não tinha nada em dia. E a conta foi cortada e ali foi onde que eu resolvi dar o basta, né? Então eu vi, poxa, eu tô no fundo do poço, eu preciso virar isso aqui de qualquer jeito. E aí eu tirei uma foto desse dia, né? Foi um impacto muito forte, né? Ter chegado ali. Falei, não vou deixar, porque eu falei, poxa, eu não tinha nem chuveiro quente, né? Pro menino tomar banho, né? A gente esquentava o jantar do João Pedro no micro-ondas, lembra? Era uma como. marmitinha, aí não tinha como esquentar a comida do menino. Enfim, não tinha como tomar banho quente, não tinha nada. Eu falei, não, a gente tinha um restinho de dinheiro, né? Um limitezinho no cartão, acho que naquela época. E a gente resolveu, procurei um hotel mais barato que tinha na nossa região, não era nem na nossa cidade. A gente foi parar lá em Vespasiano na época para poder dormir. Não, amor, você tem que contar a verdade que a gente fez antes. A gente foi para uma pizzaria antes. É verdade. Né? Ele falou, nós vamos sair para jantar. E nós vamos pedir um champanhe. Eu falei, um champanhe? Um espumante barato, né? Tá bom, um espumante, né? Pra marcar esse dia. E a gente, nessa situação, a gente comeu pizza, tomamos um espumante, fomos dormir num hotel baratinho na outra cidade, porque ele olhou na internet qual que é o mais barato. Pegou um hotel em outra cidade, mas não lembrou da gasolina, né? que a gente tava de 2 carros ainda, porque um ia ter que sair em um horário diferente do outro, enfim. E esse foi o dia do basta, o dia da luz cortada. E realmente foi a virada ali, né? Foi, exatamente, porque assim, eu acho que todos nós temos uma força interior muito grande, né? Muitas vezes a gente subestima ela, né? E chegou naquele momento ali de desafio, eu falei assim, puxa vida, eu já tinha entendido um caminho, que existia um mundo muito maior que poderia, do que eu estava vivendo naquele período ali, e só que eu teria que estar disposto a pagar o preço para poder virar esse jogo, né? E ali realmente eu encarei isso de verdade, né? Tanto que à noite você ainda ficava às vezes ali assistindo novela, vendo ali seu Big Brother, suas coisas, e eu ia para aquele quarto lá do João Pedro na época, do nosso filho, e ficava lá estudando, né? Comecei a ler os livros, ia alinhando o que eu precisava fazer, montava meus planejamentos, e foi dando estruturava, certo. né? E aos pouquinhos a gente foi reerguendo ali passo a passo e comecei muito a investir em conhecimento. Eu acho que fica uma dica, né, para quem está nos assistindo aí hoje, é isso, você quer desenvolver, provavelmente é porque você precisa aprender alguma coisa nova, né, que você talvez não saiba. Então, por exemplo, eu vi que eu era muito fraco ainda, né, na questão da gestão da empresa, eu precisava melhorar como líder, como gestor, como empresário, né, de um modo geral, aprender a gerir pessoas, a controlar melhor o financeiro, melhorar a questão da organização do fluxo de caixa, e uma série de medidas que eu precisei tomar na empresa ali naquela época, e eu não tinha ferramentas para isso, né? E aí, a cada curso que eu fazia, né, que eu comecei a investir na época, eu não tinha muito dinheiro, comecei com os conteúdos gratuitos, aí foi evoluindo para os primeiros livros, para os cursos mais baratos, aos poucos as primeiras mentorias, até chegar hoje, né, que a gente investe muito anualmente, né, em grandes mentorias, né, para a gente poder ter acesso direto ao mentor ali. A gente né? já chegou a investir mais de R$500 mil em um ano só em cursos e mentorias, pagando acesso para estar perto dessas pessoas que vão mudar a gente de nível. E funciona, viu, gente? Exatamente. Porque às vezes... Hoje a gente consegue pagar isso, mas a gente começou, olha, ele começou com áudio. Foi mesmo. Com livros. Os primeiros cursos eram R$2 mil, R$3 mil, parcelado de 10 vezes, era super difícil de pagar e tal, mas era o jeito que tinha para poder começar naquele período ali, né? Mas eu via que a cada curso que eu fazia, cada aprendizado novo que eu começava a poder aplicar naquele momento, aquilo começava a me levar para um outro nível. Tinha um resultado melhor, eu conseguia melhorar a renda, melhorar a lucratividade da empresa, e ali começou a desenvolver. Então, esse era um investimento mesmo, porque uma sacada, um insight, uma ideia que você traz de um curso desse, ali muda tudo, exatamente. E aí eles devem estar se perguntando, e eu nessa história, né? Porque você começou, eu estava vendo novela. Então, o raciocínio eu me posicionei, né, na minha energia certa ali, no posicionamento da mulher na casa, nos meus papéis. Isso abriu força para ele tomar essa posição de dar o basta e prosperar. Ok. E ele avançou.
E eu fiquei lá atrás, né? Aí chegou um ponto, né? Quando eu tava vendo que as coisas estavam dando certo, que ele tava mudando como pai, que ele tava mudando como marido, a empresa reerguida ali, eu falei, gente, deixa eu ir atrás, né? Porque senão eu vou perder esse marido. Foi aí que eu comecei também o meu processo de investir em conhecimento e na minha transformação pessoal, né? E aí, quando eu entrei nesse processo mesmo profundo de transformação pessoal, eu falo que, e comecei a aplicar, né, obviamente, a gente deu um salto quântico, assim, né, de tudo, de prosperidade, de bens materiais. Então, a gente saiu de uma casa simples, né, para a casa que a gente mora hoje. De repente, né, os carros começaram a mudar. E aí, começamos a fazer viagens internacionais e a nossa vida, assim, virou outra. Eu comecei a prosperar no meu trabalho também, né, como consultora de imagem. De repente, a minha carreira deslanchou. Então, tudo começou a se alinhar. E tudo isso foi um aprendizado, né? A cada investimento desse que a gente fazia, a gente aprendia uma ferramenta, a gente aplicava e aquilo ali gerava um resultado, até o valor mesmo que você cobra na consultoria. Começou esse processo, lá no primeiro processo de coaching que você fez, né, um dos primeiros, e você, né, foi entendendo um pouco mais o seu valor que você entregava para sua cliente, como você localizava a cliente que você queria atender, enfim, quem você teria que ser para poder atender aquela cliente, a transformação que você precisava ter, tanto na sua comunicação, na sua imagem, e uma série de coisas por trás. Tudo isso foi aprendido, né? Isso é interessante, porque isso talvez motive... E a gente aprende com quem já está naquele lugar. Então, a gente busca isso, né? A cada aprendizado novo que a gente tinha, né? A cada momento, aquilo ali trazia uma ferramenta nova. E aquela ferramenta ia elevando o nosso nível ali naquele momento. E é uma coisa contínua, né? Até hoje a gente continua nesse processo, né? Acho que é um processo que veio para poder ficar sempre. Mas o legal é o seguinte, que a cada investimento que a gente faz, a gente vê que aquele esforço, né, tanto financeiro quanto de tempo, porque às vezes tem curso que é em outra cidade, tem curso que é online, às vezes de noite eu estou lá assistindo aula e tudo, algumas coisas e tal, mas a gente tenta sempre conciliar isso com o tempo nosso de vida, né, de ter liberdade, de não virar escravo também disso e tudo, mas ao mesmo tempo a gente vê essa evolução, então cada passo que a gente dá, a gente vê que o resultado vale a pena, né? Exatamente, então a gente aprendeu a curtir a jornada. Sim. Porque a gente entendeu que não existe linha de chegada, né? Porque as pessoas ficam aí correndo atrás do vento, né? Correndo, fazendo, e eu já fui muito essa pessoa, posso até aprofundar um pouquinho disso aqui com as mulheres, mas para as mulheres, mas a gente viu que a gente tinha que curtir a jornada, não era só fazer, só ter, né? E a gente aprendeu muito a identificar o nosso ser, a investir na nossa identidade, conhecer quem a gente é, para depois a gente fazer e, consequentemente, a gente ter. Então, essa pirâmide que a gente aprendeu aí dentro dessas mentorias, ela foi muito importante, né? Então, nessa jornada, os pontos importantes e viradas de chave foram, a principal é a nossa espiritualidade. Então, quando a gente, né, acessou realmente esse lado espiritual, a gente começou a viver, praticar e aceitamos Jesus, nos batizamos, ele foi no Legendários, isso tudo transformou a nossa vida. Então, a gente começou a ver a vida com outros olhos. Isso... É interessante que isso aconteceu, né, tem cerca de 2 anos agora. 2 anos né? apenas. E nesse processo, acho que um dos principais ganhos que a gente teve foi a clareza que a gente teve em relação a tudo, né? A gente entender o nosso real propósito, né? A questão de focar mesmo em contribuir na vida de outras pessoas, né? O resultado... propósito de servir. Exatamente. O resultado financeiro, ele vem como consequência de um trabalho bem feito, de uma entrega bem feita, não como prioridade, né? A gente não fica buscando dinheiro, buscando crescer a qualquer custo, né? E, além disso, também a clareza principalmente no último ano, né? Tirou muita gente da nossa vida, né? Aquilo ali foi impressionante. Acho que a gente pediu muito para Deus, assim, direção, clareza, né? E a gente viu que a gente estava cercado, às vezes, em alguns momentos, de pessoas que não nos ajudariam, né? Assim, no nosso propósito, na verdade. Ia né? chegar Na verdade, justamente nesse ponto, pessoas que estavam ali querendo sugar alguma coisa, né? E tudo. E a gente teve esse direcionamento e as coisas foram acontecendo de maneira, assim, que
não tem explicação lógica, né? Assim, é A uma coisa velocidade. realmente num outro nível, né? Que é o nível espiritual mesmo. É uma coisa que a gente não tem dimensão do poder que existe, né? Assim, quem não crê, assim, claramente, né? As pessoas que são mais Exatamente. céticas, às vezes. Então são 2 pontos, o espiritual e o ecossistema. Então a gente teve que se afastar de muitas pessoas. E eu lembro que chegou uma época que a gente viveu um limbo, né, e um limbo no sentido de a gente não estava nem com a turma antiga e eu ainda não tinha acessado essa turma nova, a gente não estava convivendo com essas pessoas, né. E aí eu lembro que no dia da minha conversão, no dia que eu levantei a mão para aceitar Jesus, foi a palavra da Camila Barros, a pastora, lá no Mulheres Experience, a imersão da Camila Vieira. Ela falou o seguinte: você precisa se tornar essa pessoa que você quer acessar. Então eu estava querendo acessar pessoas que eu não era ainda né, essas pessoas. Então é como se eu estivesse ali no meio do caminho ainda, e eu continuei a minha jornada de transformação emocional e espiritual como mulher, como esposa, como mãe, e de repente, né, o de repente de Deus, as coisas começaram a acontecer. Então a gente acessou pessoas, criamos amizades com pessoas que tinham o mesmo propósito que a gente. Então, a gente tem já esse ecossistema que faz toda a diferença. Pessoas que pensam da mesma forma, pessoas que se mostram vulneráveis, que não julgam e não têm inveja, né, gente? Porque a gente viu muita inveja no meio do caminho. Pessoas que, como que vocês conseguiram isso assim tão de repente, né? Ninguém vê o nosso esforço e ninguém sabe da missa metade do que a gente passa ali, né, do processo todo que a gente vive dentro, viveu e vive dentro da nossa jornada. Porque foram muitos desafios, né? Por mais que as situações, de um modo geral, tenham evoluído muito do que a gente passa, mas o que muda é o nível do desafio, né? E dentro desse conteúdo, assim, uma coisa que eu aprendi que funcionou muito, que eu acho que fez muita diferença, é que a gente precisa ser sempre maior do que os nossos problemas. Porque, às vezes, problema de dimensão, igual a primeira vez que roubaram os pneus do caminhão lá em 2012, né? Aquilo ali parecia ser o fim do mundo, né? E depois disso, teve Problemas problemas infinitamente muito piores. maiores, né? Tanto financeiramente, quanto de dificuldade para poder resolver e tudo. Mas, assim, a preparação também para poder encarar problemas maiores também, né? Então, isso tudo muda muito, né? Entre as perguntas que a gente recebeu é quando que o dinheiro começou a fazer parte das conversas mais sérias entre a gente? Eles querem saber, uma das perguntas que eu recebi, como que funciona as nossas finanças de casais, né? Quem que é o provedor, quem que não é, como que é isso na nossa relação? Conta seu método, que a gente aplica hoje o método dele, né? Que ele ensina nas mentorias, nas consultorias. Porque assim, às vezes uma grande dificuldade que os casais têm, muitos deles, é que eles lidam as finanças totalmente separado, né? Então, ou seja, acaba que eles não trabalham em prol do mesmo objetivo, né? Então, quando a gente começou a se restabelecer lá em 2019, eu propus da gente começar a criar essa conta de investimentos com o objetivo da gente ter uma liberdade financeira futura, que é esse projeto que eu tenho com investimento em ações e criando essa carteira de longo prazo e tudo, né, com foco em dividendos. E quando eu comecei isso lá em 2019, a Marina não achou que fizesse muito sentido, né? Falei, poxa, mas eu vou guardar aqui esse dinheiro por mês, e ela já queria usufruir mais, né? A gente ainda estava com um carro mais ou menos na época, Mas a a gente gente não alinhou a viajava. visão no sentido dos sonhos, né? Nessa época eu já tinha despertado isso em você, essa vontade de ter mais, isso já estava ativado. Sim, A gente mas alinhou sonhos, mas eu inicialmente não confiava muito nesse método, digamos assim, né? você não acreditava que isso poderia evoluir, né? Que isso poderia gerar essa tranquilidade financeira para a gente e mais tarde a gente poderia usar isso a nosso favor, Como para a gente renda. poder ter renda para outros objetivos, tanto para bens materiais quanto para viagens e outras coisas que a gente desejasse fazer naquele momento, Porque a né? gente começava com muito pouquinho, né? E isso é o que as pessoas, elas questionam, Rafael, no sentido de, é muito pouco no começo, eu tenho pouco dinheiro para investir, mas a gente começou com esse pouquinho e aos poucos foi crescendo, que hoje virou uma renda passiva, né? Que já paga as nossas despesas pessoais e vai crescer cada vez mais. Exatamente. Então, o que acontece na prática é que naquele momento a gente ainda trabalhava de certa forma um pouco separado, ali a gente juntou realmente para um mesmo objetivo, né? Então a gente passou a investir desde 2019 buscando o mesmo, o que a gente queria construir junto ali Exato. para o longo prazo, né? Médio e longo prazo, e também o do curto prazo, né? E uma coisa interessante também foi que a gente conseguiu nesse modelo que eu aplico,
as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então a gente tem tanto a parte do dinheiro junta, que a gente coloca tudo dentro do mesmo lugar com esse um objetivo específico, como a gente respeita as individualidades de cada um. Então cada um de nós tem uma parte das finanças que ela está organizada dentro do método dos cofrinhos, né? Das caixinhas ali que a gente divide, que dá essa liberdade para a gente, né? Então você tem autonomia para ter as suas despesas até determinado ponto com toda a liberdade, não preciso, na verdade eu nem quero acompanhar porque me incomoda, né? Porque para mim às vezes não faz certo sentido nas compras, né? Então ela compra coisas que para mim não tem sentido e vice-versa, né? Então, por exemplo, eu gosto de bicicleta, então muitas vezes eu posso comprar uma bicicleta mais cara, uma peça, uma coisa que para ela não faria sentido e ela também compra coisas que para mim não faz sentido. Gente, o motoboy vai entregar uma sacola aí, tá? De uma loja. É sério. Tá vendo? Então, é da minha caixinha, tá? Exatamente. Então, mas isso fez com que as coisas funcionassem muito melhor, porque a gente passou a se sentir mais respeitado, né? Cada um com a questão das finanças, e ao mesmo tempo não perder o foco de trabalhar tudo junto na família, né? Porque o que eu vejo muito são casais, cada um para um lado, né? Por causa disso, porque como os modelos financeiros são diferentes, eles têm essas dificuldades de alinhar isso. E aí cada um quer ter o seu próprio dinheiro dentro da família e acaba não construindo um objetivo comum para todos, né? O principal, gente, foi o alinhamento da visão. Então, a gente alinhou a visão. Só que por muito tempo, como eu fiz o juramento de não ser submissa a homem, e eu comecei a ganhar bem, né, no meu trabalho, tem já uns anos, eu tinha e ele assumiu que ia ser provedor, né? Então, ele entendeu, a empresa prosperou, que ia ser provedor, não ficava com aquela coisa de dividir mais, né? Só que, na minha visão, por muito tempo, eu tinha em mente que o meu é meu e o seu é nosso. Enquanto eu vivi com isso, a nossa vida travou. As coisas não andavam. Então, as coisas começaram mesmo, né, a desenvolver quando eu me posicionei de novo no papel certo. Então, o poder da mulher em se posicionar nos papéis certos é o que faz toda a diferença. Então, eu entendi, eu relaxei com isso. Então, a gente tem o dinheiro único, né, da minha empresa, mas a dele é um dinheiro só, né? O dinheiro que a gente recebe, os prolabores, os lucros. E é daquilo ali, a pessoa que tem mais habilidade financeira, no caso ele, se fosse uma mulher, poderia ser a mulher no relacionamento. Sim. Então, eu acredito que tem que ser quem tem a maior habilidade financeira. Porque tem homem que ele faz dinheiro, mas não sabe controlar. Meu pai é assim. A minha mãe que é a administradora do dinheiro, e meu pai que faz. Mas no nosso caso, ele faz mais dinheiro, eu também faço, e ele que é a pessoa que organiza as nossas finanças. E assim funcionou muito bem, né? Então, no método que ele aplica, que ele ensina para os alunos, a gente aplica na nossa casa e fez toda a diferença. Então, tem uma história muito interessante, quando a gente começou a dar os passinhos de sobrevivência, né, de melhorar, e que ele começou a pôr em prática mesmo esse método, que tem a caixinha do lazer, né? A história do hotel. Então, nessa caixinha do lazer, essa caixinha nos obriga a usufruir, né? A usar aquele dinheiro pro lazer. Que, pra mim, é a caixinha que eu mais gasto e deixar. E pra ele, que na época tava treinando a mente dele pra sair dessa escassez, né? Era um sofrimento. Por isso que o método funciona. Porque quem tem a mente escassa é obrigado a usufruir. E quem é gastadeira tem um limite para gastar. Exatamente. E foi o que aconteceu. Então, ele separou um dinheiro daquele cofrinho e falou, no próximo mês, a gente vai, eu tô juntando pra gente ir num hotel 5 estrelas, pra viver a experiência. Porque a gente aprendeu que a gente tinha que ir, sentir o ambiente, né? Aquilo ali pra mim era maravilhoso, né? Eu trabalhei 6 anos no hotel 5 estrelas e eu trabalhava mesmo no hotel, recebia artista. Ele não, ele ficava sentadinho numa sala fechada no financeiro. Falei, vamos. Quando a gente foi, reservou lá um hotel Fasano, que na época era o melhor 5 estrelas da cidade, e é ainda, né, em Belo Horizonte. Ele levou um bolinho de R$1.000 que você tinha recebido de um cliente. Ele pagou em dinheiro vivo. Pagou em dinheiro vivo, se desse algum problema no cartão. Olha o medo ali, né? Chegamos lá, coincidentemente, a concierge do Hotel Fasano era a concierge que trabalhou com a gente no Ouro Minas, cumprimentei ela. A gente foi, entrou, né? Chegamos ali por volta de 4 horas da tarde, tomamos um banho, saímos pro show da Paula Toller, dormimos, tomamos café e fizemos check-out. Em casa, quando ele chegou, ele falou assim, roubaram os meus R$1.000. Aí eu, como assim? Roubaram R$1.000 seu no Hotel Fasano? Ele deixou o dinheiro, os R$1.000, numa carteirinha, à parte, em cima da mesa.
Eu liguei pra Lídia, a concierge, que eu tinha um contato, falei, Lídia, olha o que aconteceu. Ela, Marina, eu não posso fazer nada, porque vocês não reclamaram na saída. Em uma diária entram 3 pessoas, reposição de minibar, abertura de cama, mas não sei quem. Eu falei, meu Deus. Nunca tinha ficado em hotel desse tipo, eu não tinha noção, né? Que eu achei que só no outro dia que a gente saísse que ia entrar alguém. Então, gente, vão acontecer desafios como esse. Por que aconteceu isso? Um teste para a mente dele. Foi mesmo. Porque ele estava quebrando uma bolha ali de usufruir, né, daquela caixinha do lazer. Eu não lembro exatamente quanto foi a noite, R$1.000 e poucos mais ou menos na época, Da mas diária. assim, da diária. Mas aquilo para mim foi muito sofrido. Pagar R$1.000 no hotel naquela época, mas foi tudo muito programado, né? Foi muito consciente. A gente não fez nenhum tipo de loucura, né? Porque foi um planejamento justamente para a gente poder buscar um outro nível, né? Porque eu acho que quando a gente vive uma experiência de alguma coisa melhor do que a gente está acostumado no nosso dia a dia, aquilo eleva o nosso nível de merecimento. E a gente passa a querer viver mais experiências daquela. Então, naturalmente, se você quer viver mais experiências daquela que precisa de mais dinheiro, você também vai buscar o quê? Aumentar a sua renda para poder viver mais experiências desse tipo. E foi o que eu fiz naquela época, né? Exato. Então, foram exercícios forçados, entre aspas, né? Inicialmente combinados e alinhados, exatamente. Até que ficassem naturais com o tempo, né? Só que o que aconteceu? Aconteceu um fato para manchar, né, entre aspas, aquele momento, para a mente dele entender que aquilo ali não é bom, né, que viver aquilo pode acontecer, você pode ser roubado. E aí, e aí eu fui tentando reverter, e aí ele já estava num momento já de desenvolvimento que ele entendeu que não, e fizemos de novo até quebrar aquilo ali, e hoje não acontece mais. Esse tipo de coisa não, acontece em outros pepinos, né? Que a vida, gente, vai sempre nos testar. E cada vez que a gente tá prestes a romper, a dar um passo, né, a mais, para chegar no próximo nível, vai vir aquele teste, o teste do deserto, né? Então, futuramente nós vamos contar o nosso último teste, né, recente, que a gente está rompendo, e vai acontecer sempre. Então, a gente precisa ser forte, a gente precisa ser resiliente, e só vai vencer quem estiver preparado. Tem uma pergunta sobre quando a gente percebeu que o assunto de finanças começou a ser um problema na relação. Na verdade, sempre foi um problema. Assim, o maior problema do nosso relacionamento, até eu resolver, com tudo isso que eu contei para vocês, de me posicionar nos meus papéis de mulher, de juntar o dinheiro, de romper o meu juramento de submissão, e ele ir à frente, sempre foi financeiro, foi sempre o nosso problema. Então, houve muita infidelidade financeira, isso minou muito o nosso relacionamento. A gente tinha um desafio, principalmente, né, que às vezes eu queria limitar esses gastos e controlar e tudo, e a Marina comprava as coisas escondidas, né? Eu lembro que a gente teve uma briga feia. Quem nunca chegou com sacola escondida em casa? Acho que isso é comum, né? Muitos casais passam por isso, e eu lembro que a gente estava em um curso, né, lá no Expo Minas, e do nada a gente conversando, por acaso você soltou que você tinha comprado alguma coisa naquela semana, e a gente estava ainda no momento apertados, meio instável ali, passando ainda alguns desafios mais sérios e tal, e aquilo para mim era uma loucura completa, não fazia sentido nenhum e tudo, e a gente teve uma briga terrível ali no meio daquele curso ali por causa disso, porque, e hoje eu vejo isso, que isso acontece com muitos casais, né, fico impressionado, você mesmo, né, tem a questão da loja da roupa, muitas clientes suas falam assim, manda numa sacola discreta pro meu marido não ver. Rafael fica encabulado com isso, entrega tal hora, porque ele não vai estar aqui para poder, fala, poxa, essa base do relacionamento, né, que o termo, né, que a gente tem visto hoje é esse, infidelidade financeira, isso é comum. Então, existem maridos que investem dinheiro e a esposa não sabe, ele está guardando dinheiro separado, e vice-versa, a esposa também quer fazer um pé de meia que o marido não está sabendo, ou então em relação às despesas também, alguns têm cartões que a esposa não tem contato ou acesso, contas separadas e vice-versa dos dois lados. E tudo certo, não tem uma regra, vou falar se é obrigatório fazer de um jeito ou de outro e tudo, mas a gente vê que as famílias que agem dessa maneira, elas têm mais dificuldade para poder prosperar. Muitas vezes os casais ficam ali nesse ponto muito tempo e a vida não evolui, né? Então, assim, a gente vê que os casais que evoluem, agora recentemente mesmo esse ano, né, comecei a atender um público um pouco diferente na parte de investimentos, e só agora recente, né, nessas primeiras semanas, já abrimos 5 contas de casal, então, ou seja, foram 10 pessoas que vieram, todas as contas vieram conjuntas, porque os casais que a gente tem, que eu tenho trazido, né, que eu tenho trabalhado com eles agora,
eles estão entendendo essa necessidade, eles conseguem ter essa consciência de que se eles trabalharem juntos em prol de um mesmo objetivo, o processo deles vai ser muito mais rápido e mais eficiente. E foi com a gente, né? Que Então, é o que aqui, ó, eu aconteceu com a tenho gente. meu cartão aqui. Esse cartão da nossa conta, né, compartilhado, dependente não, a conta é a mesma. Sim. Esse cartão... Adicional. Tava buscando essa palavra. Esse cartão, por muito tempo, ele quis me dar e eu resistia, porque para eu ter esse cartão, teoricamente, eu tinha que juntar o nosso dinheiro, né? Porque a cada compra que você faz, eu recebo a notificação na hora, né? Então eu sei exatamente o que você tá Nossa, hoje gastando. aconteceu isso, né? Minha carteira, porque eu também tenho um cartão só meu, né? E tenho esse cartão. Olha como é que é difícil, gente. Eu não preciso ter o cartão só meu. Mas eu ainda, olha como é que tudo é um processo. Eu ainda tenho o meu cartão. Então, olha só, vou contar isso só para elas verem que é um processo. Eu tive que pagar um salão e essa conta deu muito alto, porque eu comprei um secador portátil de viagem, eu comprei escova, eu comprei um monte de coisa e o salão de hoje, a maquiagem, o cabelo. Deu mais de R$1.000. E aí, minha carteira tava em casa, na outra bolsa. Aí eu tinha que pagar com cartão. Pintou o cartão, R$1.000 do salão pra ele. Então eu já pensei, poxa vida, né? Ele vai ver que eu gastei R$1.000 no cartão, no salão agora. Mas tá tudo certo, entendeu? Tá na conta lá da família, tá tudo bem. Só que, gente, é libertar de juramentos que a gente faz, né? E a gente se entregar dói, mas a gente tem que romper. Então, é difícil, mas eu tô fazendo, né? Então, assim, é um passo de cada vez. E cada passo que a gente dá para aplicar esse método dele, mais a gente prospera. Verdade. É incrível, né? Não, exatamente. As quedas que a gente teve ao longo do caminho, ou às vezes que a gente reduziu o nosso ritmo de crescimento, todas elas a gente viu que foi quando a gente desviou do caminho. Foi desacordo nosso. Quando a gente tinha lá o método, sabia o que deveria fazer e tal, e por algum motivo a gente não teve a disciplina necessária para seguir o que estava proposto, a gente teve problema ali. Mas né? você vê, toda essa disciplina veio do nosso desacordo, sim, né? Sim. De sair, principalmente eu saindo do meu papel. Então, voando ali, ganhando bem, aí a tendência, né, quando eu comecei a ganhar muito bem agora no meu trabalho, poucos anos atrás, aí a tendência é o quê? De querer viver aquilo de novo, gastar mais, ter mais as coisas. Então, em momento nenhum, ele me impede de ter as coisas que eu quero, meus relógios, minhas bolsas. Ele sempre me apoiou. Inclusive, todas foram compradas nesse cartão de família, né? Nunca foi uma coisa foi que eu acordo mesmo, acordo. Né? Então, o momento, tá no momento? Tá, então a gente vai fazer. É um presente, né, que vai ser um aniversário, alguma coisa. Os carros mesmo, né, ele já me presenteou 2 vezes com carros maravilhosos, 3, eu acho, de chegar em casa, ter o carro. Então, outra coisa que ele aprendeu a fazer essas surpresas, né, de ser gostoso. Antigamente ele não via isso como... ele não conseguia, porque eu tava no papel errado e ele me sentia que eu era folgada. Então, ele não conseguia ser esse marido. Como eu te via como uma folgada, eu não te via como merecedora disso, né? Então, puxa vida, por que eu vou fazer esse esforço, né, para poder fazer isso? Porque para poder ela ficar mais folgada ainda do que ela já é, né? Porque eu tinha essa visão naquela época, né? Então, quando eu assumi o meu papel dentro de casa, dentro do casamento, tudo mudou e ele começou a me ver com outros olhos. É um grande desafio que eu tinha, que era, já estava estruturando o negócio, buscando aumentar a renda e tudo, e eu senti sobrecarregado, porque além disso, eu tinha que fazer as tarefas que estavam divididas com ela naquele momento, né? Então, por exemplo, questão das crianças mesmo, era muito comum você atender clientes aqui em Belo Horizonte e você voltava para casa muito tarde, né? E eu tinha que ficar buscando criança na escola, colocando para jantar, não tivesse problema fazer isso, muito pelo contrário, é um prazer para mim cuidar das crianças, eu adoro. Começou a ser rotina, né? Demais da conta, todo dia era isso, aquela confusão, eu tinha que ficar saindo mais cedo do trabalho, na hora às vezes mais produtiva, que eu estava resolvendo as coisas mais importantes, eu tinha que cortar para poder buscar a criança na escola e dar janta e dar banho naquela fase. Mas porque eu não relaxava, né? Eu não conseguia entregar, sair do controle e entregar esse prover do lar para ele. Sim. Então eu buscava sempre trabalhar, e ali eu saí do meu papel de mãe,
saí do meu papel de esposa e desalinhei ele no papel dele, E né? você se sentia sobrecarregada, né? Super E ficavam os sobrecarregada. dois sobrecarregados. Isso é que é maluco por causa disso, porque eu acho que naturalmente, dentro do relacionamento, eu acho que cada um tem mais, às vezes, habilidade ou facilidade para desenvolver certas tarefas, né? Certas atividades ali dentro. E é o que a gente falou já mais no início, que é a questão da divisão dos papéis, né? Quando eles estão Exatamente. bem alinhados, bem Bem claros, acordados. bem acordados, as coisas fluem de uma maneira Porque totalmente nem toda diferente. casa vai ser exatamente como a Não, de nossa, né? forma Vão ter nenhuma. outras situações. Mas a gente está contando aqui exatamente o que funcionou e que tem que ter um acordo entre o casal. Porque existem relacionamentos que vivem nesse silêncio, né? É aquela coisa silenciosa, os dois incomodados. Parece que o casal está super bem, mas tem um incômodo silencioso. E a gente viveu isso um tempo. Depois a gente chegou a falar dos incômodos que viraram brigas. Depois virou um pedido de divórcio, né? Ele me pediu o divórcio porque a gente não tinha um acordo de papéis e um acordo financeiro no casamento. Porque chegou uma fase que as nossas brigas, por esses mesmos motivos, começaram a ser muito recorrentes, cada vez mais próximas, né? E aí chegou num ponto que a gente estava brigando sobre isso direto, o mesmo problema. Falei, poxa, eu não consigo mais, eu tenho que caçar outro caminho, porque toda hora o mesmo problema, já conversamos sobre isso e continua acontecendo e tal. E ali foi um momento que a gente conseguiu começar a alinhar, né? A partir dessa virada ali. Foi, a gente, né, teve essa conversa para acordar exatamente os caminhos que a gente precisava. E eu cheguei numa fase que eu me senti muito sobrecarregada. E aí, quando eu entendi, né, que eu precisava juntar esse dinheiro e que o que eu ganhava não era só meu, era da família, já que ele já era provedor e ele já fazia mais dinheiro que eu. Então, eu decidi um tempo pausar. Então, eu conversei com o meu time, diminuí muito a minha agenda, né? Me dediquei mais à família, mais aos meus filhos. Fiz alguns cursos como experiência do lar, coloquei minha casa em ordem. E isso, gente, foi assim, um divisor de águas. E impressionante. Quando eu tomei essa posição, como que ele começou a prosperar mais. Como que a empresa começou a entrar em ordem. Porque eu saí do papel, né, de super mulher, me coloquei no papel de submissa, não no sentido pejorativo que eu achava, né, que essa palavra cresceu dentro de mim, mas na submissão, a que prepara a missão. Então eu deixo as coisas prontas para ele ir lá e lutar pela família, né, e prover do jeito que tem que ser. E isso foi maravilhoso. Mas, incrivelmente, as coisas foram dando certo no meu trabalho também, mesmo diminuindo, eu comecei a ter clientes mais espaçados, mas cobrando mais, clientes mais estratégicos. Então, eu não parei de trabalhar. Então, Deus foi movendo de uma forma, né? Porque o que Deus quer é o quê, gente? É a provisão dessa família, que é a coisa mais importante para Deus, né? A família e o casamento, a união dessa família. Então, a mulher desalinhada no lar, ela desalinha a família, ela desalinha o casamento. Porque muitas vezes chegava em casa, às vezes estressada pelo excesso de trabalho, Cansada. aí gritava com as crianças, e aí isso gerava uma desarmonia, né? Porque eu acho que se algum homem estiver assistindo, com certeza vai concordar comigo, não tem nada pior do que mulher gritando dentro de casa, Tá na Bíblia, né, gente? A mulher briguenta é igual uma goteira caindo. Não é terrível. Então, assim, não tem nada pior do que isso. E quando isso muda, que isso não acontece mais, é outro ambiente, né? Muito mais tranquilo, as coisas fazem... E eu consigo me sentir mais, tranquilo em casa, né? Não tem nada melhor do que isso. E é incrível, gente, porque eu sou muito controladora, né? Então, tirar esse controle das minhas mãos e entender que Deus, confiar... Eu sou uma mulher de muita fé, mas confiar que Deus vai prover, que Deus vai abrir os caminhos e seguir, de fato, essa ordem que Ele criou, né? Que é Deus, né? A gente se cuidar, se amar, isso eu já faço, mas trabalhar as ordens de marido, depois os filhos, o lar. Então, eu entendi essa ordem, comecei a aplicar isso na minha vida, comecei a investir na minha transformação, me posicionar nos papéis certos e isso transformou a nossa vida familiar, o nosso casamento, e foi abrindo portas de prosperidade incríveis, né? Isso tudo aplicando a metodologia do Rafael, né? Então, a papel na posição certa, mas essa metodologia foi o que mudou a nossa vida, né? E trouxe a gente de casal quebrado à vida que a gente tem hoje.
É verdade. Quando eu comecei a estruturar essa carteira lá em 2019, foi a partir de um insight que eu tive lendo um livro, né? E que um grande bilionário, ele tinha percebido que já tinha passado muito dinheiro na mão dele, ele tinha empresas que faturavam muito, mas ele viu que o patrimônio dele mesmo, líquido, né? Tirando os compromissos que ele tinha que pagar tudo, não era grande, perto de tanto dinheiro que passava na mão dele. E ali, a partir daquele momento, ele falou, poxa, o que realmente eu estou construindo, né? O que realmente eu estou crescendo de verdade? E ali foi a virada. Eu falei, não, eu preciso realmente separar uma parte do dinheiro no momento que a gente recebe. Então, a gente passou a ter essa disciplina, né? Todos os meses, no momento que a gente recebe a nossa participação ali, a nossa renda, a gente separa uma parte com esse objetivo fora das empresas. Porque muitas empresas... Se pagar primeiro que você fala, né? Se pagar primeiro, exatamente. Então, muitos empresários falam assim, não, eu vou reinvestir no meu negócio que eu vou ganhar muito mais. Só que as pessoas ficam presas nesse reinvestimento e muitas vezes acontece isso. O risco é muito grande, porque às vezes a empresa pode passar por algum problema. A gente, como teve agora no final do ano passado, uma inadimplência de um cliente que tirou a gente do eixo daquele momento que a gente estava passando ali. E então, assim, tudo isso muda muito, né? As empresas são muito voláteis, ainda mais em um país como o Brasil, né? Então, criar esse patrimônio paralelo, né? Efetivamente colocar o dinheiro para trabalhar para a gente de verdade ali, com disciplina, com paciência, com organização, com método, né? Ter clareza disso, e isso fez com que a nossa vida mudasse totalmente, né? Então, nesse desafio que a gente passou no ano passado, ao mesmo tempo que foi desafiador, a gente tinha um porto seguro ali, a gente tinha aonde recorrer naquele momento seguro, que foi o que deu a base para a gente poder passar aquilo ali sem ter que mudar a nossa vida radicalmente, né? Porque em alguns momentos foi cogitado para a gente, não, vende isso, vende aquilo, muda isso, muda aquilo. Falei, não, peraí, calma, vamos nos reorganizar, vamos ver o que é necessário fazer, tomamos várias medidas, né? Ainda temos que tomar outras, mas, no entanto, a gente tem uma base muito sólida por trás que a gente vem construindo, né? Então, ter essa segurança financeira de um patrimônio que trabalha para a gente muda toda a história, né? Eu acho que pode mudar essa história de qualquer família, né? Coloquei uma meta para ele, gente, que vocês vão anotar aí, que quando esse patrimônio aí tiver bonitinho, a gente vai tirar 2 meses de férias na Europa, tá? Então, eu vou fechar a casa no último dia de aula das crianças e vou voltar, tá, gente? Só dia 1º de fevereiro. Vou pra Paris, vou pra 2 meses viajando, tá? Essa é a minha meta. Na hora que isso acontecer, vocês vão lembrar desse dia. Então, a mulher dá a meta, entendeu? E ele tá administrando, o dinheiro tá todo junto. E ele tá ali construindo com essa metodologia que ele criou, essa renda passiva. Exato, que é a mesma metodologia que eu aplico para a maioria dos meus clientes, Sim. né? E a partir disso, igual eu estava falando antes, agora tem vindo os clientes, a maioria são os casais, né? Que estão com objetivos parecidos, que entenderam... Por isso que a gente está fazendo podcast, né? Exatamente, que entenderam que isso pode fazer diferença ao longo da vida, né? Que ter uma base sólida disso, poder contar com isso, muda tudo, né? E isso é a partir de uma construção, né? A questão de continuar, ter essa clareza. Eu acho que talvez um dos maiores desafios é quando a pessoa tem essa disciplina de guardar no momento que ela recebe, porque muitas vezes a gente já errou no passado por isso. Gastava. A gente ficava aguardando, esperar ver o que ia sobrar para poder aí sim guardar, né? Então, assim, a não ser que seja um casal que tem esse perfil dessa mentalidade mais escassa, como eu era no passado, que aí provavelmente vão trabalhar os dois só para guardar dinheiro e não vão usufruir, né, do que eles poderiam usufruir. Mas do seu método, né? Ele vai usufruir, que tem a caixinha do lazer. Exatamente. Gente, funciona para escasso, para gastadeira, para todo mundo. Exatamente. A ideia é justamente essa, é adequar aos perfis diferentes e aí sim poder usufruir isso da melhor maneira possível. E aí é um acordo ali que funciona para todo mundo, não tem desalinhamento, salva casamento, salva família. Qual decisão prática que a gente tomou diferente do que fazia antes, né? Que mudou tudo. Sem dúvidas, foi juntar o dinheiro da família. Sim. Que eu achava que o meu era meu, o seu era nosso. E a partir do momento que a gente juntou esse dinheiro, né? E seguimos a metodologia do Rafael, que é a metodologia do se pagar primeiro, e aí tem as caixinhas, a nossa vida transformou. Mudou completamente, exatamente. Tem uma pergunta aqui, que tipo de conversa que a gente tem hoje e que a gente não tinha antes, né? Eu vejo isso com muitos casais acontecendo, essa questão do silêncio a respeito do dinheiro, porque eu acho que o dinheiro é um tabu, né? Então, assim, principalmente no Brasil, você vê lá nos Estados Unidos, por exemplo, é outra cultura, né? Então, o americano fala a renda dele com naturalidade. Eu recebo tantos dólares por semana, tantos dólares por ano, né? Lá é muito falado de renda anual com tranquilidade. E no Brasil, não. O Brasil é diferente, a cultura do brasileiro relacionada a dinheiro, né? Então, falar em dinheiro, em volumes grandes financeiros, é uma coisa
coisa que incomoda, as pessoas gostam de esconder, elas querem ali, por uma série de motivos, né, que acontece na nossa cultura. E isso foi um divisor de águas para a gente hoje, poder falar disso abertamente dentro da família. Então, por exemplo, no passado, eu tinha receio de que a Marina soubesse qual que era o valor real do nosso investimento por ela querer gastar muito, e ela provavelmente ia querer ter algum tipo de despesa ou viver algum tipo de experiência que às vezes não acreditava que era o momento, né? E isso poderia destruir o nosso futuro financeiro, né? Então, cabia o meu papel ali de, às vezes, segurar um pouco e tal. E hoje a gente já tem maturidade para poder lidar com isso abertamente, saber, não, o que é o processo de investimento, o que é o processo de usufruir, né? E fazer isso ao mesmo tempo. Isso é que é legal, né? Muitas pessoas ficam assim, eu vou só usufruir dinheiro ou vou só guardar dinheiro. Não, é possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo, que é o que a gente busca fazer. E né? mudou até as falas. Ele fala, quando ele vai falar, mostrar lá a carteira de investimentos, ele fala, nós temos a ação tal, né? Sim, Antigamente sim. não tinha essa fala. Então, a nossa carteira é assim. Então, eu falo, é nossa carteira, né? Porque antigamente não era. Por esse desalinhamento mesmo, né? Porque eu tinha essa coisa, né? De o dinheiro ser dividido. Então, eu mesma já colocava isso ali em questão, né? E colocar o meu dinheiro, né, que eu ganhava ali na roda da família, aquilo ali, nossa, era muito sofrido. E era interessante que eu lembro que você tinha o costume de querer ter um dinheiro seu investido, né? Você queria ter a sua carteira de investimentos para você poder usar para alguma coisa específica. Poxa, mas a gente já está construindo essa outra aqui muito maior, em conjunto, né? Qual o sentido de você separar uma coisa numa aplicação ruim? Né? Mas eu tinha uma justificativa, gente. É porque eu queria quebrar essa minha mentalidade de ser uma pessoa gastadeira para ser uma pessoa que conseguia juntar dinheiro. Então, eu achava que eu tendo a minha própria carteira, ó, a historinha, hein? Tu tem a historinha. Eu tava mudando a minha mentalidade nesse sentido, né? Mas no final eu desisti, né? Cheguei até a fazer, você me indicava lá e tudo. Aí a gente juntou tudo e agora o investimento é todo junto. Então, não tem essa divisão mais. Porque na hora de usufruir, vai usufruir todo mundo junto. Né? Então, na hora de ganhar, quem ganha mais vai juntar com quem ganha menos. E teve um mês, inclusive, né, que a gente teve um problema na empresa e que eu arrebentei de vender. Foi o meu recorde de faturamento, né? Foi maravilhoso. O dinheiro tá aqui, ó, tá aqui, né? A conta tá lá, na verdade. O que me ajudou foi parar de olhar conta de banco, de empresa, parar de olhar minha conta, entendeu? Vamos lá, né? Eu tenho lá meu cartão que eu posso usar e ele administra. Então, por que parar de olhar? Sair do controle, né? Então, o controle, as coisas estão já organizadas e controladas por quem entende. E tá tudo acordado, tudo alinhado. Então, aquele negocinho de ficar entrando no aplicativo, ver o dia da conta, como é que tá o saldo da empresa hoje, se não tá. Então, eu tô livre disso, eles resolvem. Então, nessa situação que eu faturei muito um mês e a empresa dele não estava, então o dinheiro foi retirado, né, a maior parte, para a família, para prover aquele mês. E isso até para algumas mulheres que são provedoras do lar, não se sintam constrangidas por isso, né? Isso pode acontecer, inclusive, com quem tem um marido provedor. Né? A gente teve essa inadimplência desse cliente, desembolou tudo na nossa vida, e ali, graças a Deus, eu estava ali para isso. Exatamente. O que a gente não está falando aqui em momento nenhum que existe essa regra, né? Que tem que ser um ou tem que ser outro. Até porque a vida dá muitas voltas, né? Em alguns momentos. Deu nessa situação, e várias vezes na nossa vida, teve momentos que eu tive renda muito maior e vice-versa. Teve momentos lá no início, ou nessa fase aí mesmo, quando a gente teve esse problema e tal, que você precisou ajudar mais intensivamente e tudo, e faz parte do processo. Acho que quando isso é feito para o mesmo objetivo, ele tira esse incômodo, né? Porque igual eu já falei um pouco aqui antes, que eu acho que o grande problema, às vezes, nem tantos casais, eles chegam nesse ponto que nós chegamos, de falar em divórcio, às vezes por causa de problemas financeiros, ou de ter brigas tão frequentes como nós chegamos a ter no passado e tudo, mas muitos sofrem em silêncio, muitos sofrem calados. A gente vê agora que a gente está abordando esse tema, até o motivo disso é porque a gente tem visto, às vezes, pessoas mais próximas até que a gente convive, que a gente percebe, assim, no semblante da pessoa, quando falam de determinados projetos, vamos fazer uma viagem X e chama um casal para tal lugar ou para viver tal experiência, e você vê nos olhares, assim, que às vezes tem condição
opção de ir, mas o incômodo é tão forte que a pessoa não quer ir por medo, minando, né? e aquilo ali vai minando por trás. Então você vê que tem alguém sofrendo ali, né? E muitas vezes os dois sofrendo, né? Por essa questão da falta do acordo, né? De alinhar isso claramente, poder ter essa liberdade que a gente tem hoje para falar de tudo e criar projetos juntos, né? Então a gente teve uma coisa legal, igual, por exemplo, até em relação à questão dos carros mesmo, né? Como é que foi tudo bem alinhado? A gente não teve um incômodo, né? Quando você quis comprar alguma coisa mais cara também, foi tudo sempre muito alinhado, muito definido. É o momento ou não é o momento? Podemos fazer ou não podemos fazer? Tudo isso pesado, né, direitinho, estruturado, isso gera leveza, porque assim, tudo foi assumido em conjunto, né, um Porque compromisso. sempre vai ter na relação aquela pessoa que quer mais, né, que tem uma tendência a gastar mais. Então, eu sou essa pessoa no relacionamento, né, eu quero sempre uma bolsa nova, eu quero sempre itens materiais, eu gosto, né, eu trabalho com moda, então isso pra mim é bom, eu gosto. Então, chegou uma época que eu falei com o Rafael, olha, chegou a sua hora, né? Você vai comprar um relógio bom. E você vai comprar um sapato mais grifado. Então, vamos lá. Eu trabalhei o posicionamento de imagem dele de forma mais intensiva, porque ele ficava ali, né? Porque, gente, essa essência, né, da escassez, da crença, a gente não trabalhar todo dia, aquilo vai dominando, né? Então, eu fui meio que forcei ele, vamos lá, vamos comprar. Não, aí ele ficou, não é o momento, né? Outra coisa que ele virou muito, né? Que foi uma coisa assim que ele mudou foi a questão de usufruir, por exemplo, hotéis em viagens. Você tem que segurar ele, porque ele só quer hotel de 5 estrelas, o bom e do melhor. Faz surpresa pra gente, igual a gente foi pra Nova York agora, a gente chegou lá de surpresa. Na hora que eu cheguei, eu tava no Trump International, em frente ao Central Park, ele não contou. Então, ele aprendeu a gostar, né? Então... mas isso tá dentro do método também, né? Sim. Porque, assim, quando a gente coloca lá aquela questão do pote do lazer, né? Justamente para esse tipo de organização. Então, se a gente organiza o dinheiro para viver experiências específicas. Então, por exemplo, às vezes, ao invés de fazer pequenas viagens e tudo, não, vamos fazer uma, mas vamos fazer uma melhor, que a gente possa viver experiências que a gente não vive no dia a dia, né? Sim. Então, quando a gente tem essa clareza, a gente para de sofrer com isso, né? Então, no passado, às vezes, a gente vê até hoje pessoas que a gente sabe que têm uma condição financeira muito grande e que eles não conseguem se dar o luxo, às vezes, de viver certas experiências, mesmo querendo, né? Por causa disso, porque acha que não é valor, não é que não é valor, é que a pessoa não consegue exatamente. É uma prisão, dor, né? Acaba vivendo uma prisão. Então, essa metodologia, ela acaba obrigando, porque tá ali, né, de forma organizada, o dinheiro de viver as experiências. E isso pra muito gente legal. É o valor, né? Isso pra gente é importante. Até quando a gente aprendeu esse processo, a gente aprendeu a valorizar isso, e o tanto que isso é benéfico, né, pra gente, né? Até quando a gente foi ter uma conversa recente, né, eu vejo muitas pessoas focadas em só reduzir despesa, né? Sempre economizar mais, guardar mais, viver de uma maneira mais simples, né? Pensando sempre nessa tranquilidade financeira. E isso pode ser alavancado muito mais se for aumentada a renda, né? Então, cada vez que a pessoa cria um projeto novo que gera mais renda, isso é exponencial, né? Então, ela alavanca muito, porque assim, as despesas básicas, se a gente pensar, chega num ponto que é difícil cortar muito, né? Então, por exemplo, vamos imaginar a despesa de supermercado em casa. É um tipo de despesa que, você pode ir no supermercado mais caro, comprar alguns produtos de uma marca mais cara e tal, mas em média ela não tem uma oscilação tão grande, né? Ela vai ficar mais ou menos ali naquele nível. Agora, quando a gente fala de experiências, de outras coisas, aí sim, aí você pode elevar para o nível infinito, né? Não tem muito limite para isso. E aí, quando a renda começa a aumentar em determinado ponto, né, que a despesa básica está suprida ali com aquele dinheiro que a pessoa recebe, que ela já tem aquela tranquilidade financeira básica, isso é exponencial, né? Então ela dá liberdade para poder viver experiências muito maiores do que ela tinha, ou consumir produtos muito diferentes do que ela fazia antes, né? Porque a despesa básica não vai aumentar tanto em média, né? Então é mais ou menos isso que a gente tenta fazer dentro da nossa organização financeira, né? E é interessante também essa questão de viver experiência e tudo. Eu tô lembrando daquela questão de quando eu ainda estava com o Ideia na época, né? Eu tinha um carro já com quase 180 mil quilômetros rodados e tudo, e eu tinha muita dificuldade de pensar em trocar naquele momento, né? Eu queria ter muita solidez, porque como eu vinha daquele episódio ter quebrado, né? Lá em 2016, eu não queria fazer aquela mudança, né? E aquilo ali foi um processo muito sofrido, e a Marina falou, não, você precisa encarar, mudar isso para poder você quebrar esse padrão, né? Então, foi uma quebra mesmo. Ele recebeu um carro num pagamento de um cliente, foi uma caminhonete Hilux bem
zeradinha, edição seminovos. especial, e ele queria vender aquela caminhonete, mas eu falei, não, você precisa ficar com essa caminhonete para você, porque aí você fala assim, ela gosta de coisa boa, ela queria o carro, eu nem gosto de caminhonete, tá, gente? Na verdade, eu queria que ele quebrasse esse padrão, né, e foi o que aconteceu, gente, foi incrível, é como se ele quebrasse furasse uma bolha ali, e aí, a partir de então, ele viu que ele podia mais, que viver, que aquele carro não pertencia mais a ele, né, e aí ele começou, e aí agora tem que segurar ele, né, que ele só quer melhorar o carro cada vez mais. Mas é isso mesmo, foi um processo, né, foi um passo a passo, então se já estava bastante tempo, já podia fazer, mas pé no chão, não, vou fazer só quando realmente tiver estrutura, tiver tranquilidade para poder fazer, né. Pessoal, então a gente encerra por aqui, né? Nós vamos gravar mais podcasts, tem muita história para contar. Espero que vocês tenham gostado, né, amor? Exatamente. E para a gente poder fazer um conteúdo que agregue mais, né? Coloca dúvida, coloca perguntas, né? Que a gente puder ajudar. Deixa as perguntas pra gente, porque a nossa história é uma história de superação, né? A gente transformou a nossa família, a gente quer compartilhar com outras para que sejam transformadas também. Exatamente. A nossa ideia é justamente inspirar, né, que outras pessoas que queiram, né, mudar de vida, que isso é possível, né? Por mais desafiante que possa parecer, mas na verdade, né, é possível. E uma palavra, só para encerrar, que eu escuto muito, né, que em relação à forma como as pessoas nos olham hoje, é a palavra ousadia. Então, a palavra ousadia, na minha vida, ela vem ao lado de fé, né, de acreditar, de confiar em Deus. Então, sejam ousados, né, não tenham medo, façam as coisas com o pé no chão, com acordos entre o casal, mas tem hora que a gente precisa ser ousado para a gente crescer. Então, é a palavra que eu quero deixar para vocês aqui para encerrar esse episódio. Exatamente. Obrigada por tudo. Obrigado, gente. Até mais.